abençoada. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa superabundar nos vossos corações, amém? Quero convidar você a tomar o seu assento. Se for possível, enquanto eu for falando, vai tentando daí. Eu tô com a sensação que eu estou na caixa d'água, mas vai fluir. Amados, que alegria, que privilégio. Como é bom poder estar com vocês aqui. Para você que nos visita pela primeira vez, de repente não teve contato ainda conosco, eu sou o pastor Renan e eu tenho uma alegria muito grande no meu coração em poder servir a Deus com um povo tão abençoado. Um povo que tem o mesmo objetivo, a mesma expectativa de fé. Nós queremos anunciar, propagar o Evangelho a todos quantos nós pudermos alcançar e aguardamos ansiosamente pela vinda do nosso Senhor Jesus. Enquanto Ele não vem, nós nos preparamos, pois dia após dia precisamos buscar a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Entenda isso. A santificação, ela é um processo. E às vezes nós confundimos algumas questões na nossa vida, porque nós não conseguimos concatenar a realidade da nossa estrutura para vivermos com excelência em todas as áreas. Nós iniciamos uma série de mensagens para esse mês, intitulada Escolha Viver. E nessa semana, quinta-feira, nós falamos sobre corpo, alma e espírito, para que você pudesse ter um entendimento. Às vezes você pode estar muito bem na sua vida espiritual, mas está deixando a desejar nas suas áreas emocionais, e isso vai ser um impedimento, um empecilho, um impeditivo para que você possa viver plenamente daquilo que Deus tem para você. Às vezes é o contrário, às vezes a pessoa é bem equilibrada emocionalmente, fragilizada espiritualmente, ela não consegue discernir as coisas. É espiritual, ela tem uma emoção equilibrada, mas ela não cuida do seu corpo, não cuida da sua alimentação, não se importa com a sua saúde, para você poder produzir, gerar energia. Entenda, nós somos um espírito, temos uma alma e habitamos num corpo. Esse corpo é o transporte, e é por meio dele que as pessoas entram em contato com Deus através das nossas vidas. Para que as pessoas possam entrar em contato com Deus, elas vão entrar em contato com Deus através das experiências, as experiências que elas têm conosco. Então é muito importante nós entendermos isso. E geralmente nos dias de domingo pela manhã, nós costumamos ter a igreja, as ovelhas presentes. E aí o pastor sempre usa essas oportunidades para ensinar o rebanho, para instruir o rebanho sobre coisas práticas da vida espiritual, sobre coisas práticas do nosso relacionamento com a nossa família, do nosso cotidiano, alinhado com a palavra de Deus, para que possamos nos tornar pessoas cada vez mais próximas da realidade daquilo que Deus tem para nós. E eu quero pensar com você nessa manhã sobre a importância, preste atenção, nós vamos falar nessa manhã sobre a importância do compromisso com os horários e a reverência no culto a Deus. Às vezes nós pensamos, pastor, o que isso tem a ver com a igreja, com a realidade ou com o que nós estamos vivenciando? Eu quero saber o seguinte: o quanto você consegue lidar com as suas imperfeições, debilidades ou áreas que você ainda não conseguiu desenvolver? Como que você lida com as críticas que são tecidas ao seu respeito sobre alguns comportamentos que você já sustenta ele ao longo dos anos e que você observa que ele provoca incômodo aos outros, ao ponto deles questionarem, gera uma infinidade de processos dentro da sua estrutura psíquica, mental, e eu vou trabalhar sobre isso tecnicamente para que você possa entender, mas às vezes é como se isso não fizesse a diferença. Você tem integridade para nessa manhã brincar um pouquinho sobre isso comigo, para a gente trazer leveza para esse processo nosso? Vamos trazer leveza? Então vamos trazer leveza, mas por favor, você não me gera confusão não. Porque nós vamos falar sobre a importância do compromisso com os horários e a reverência no culto a Deus. E aí uma perguntinha básica, vamos ver se você tem coragem. Quem aqui
Não é uma vez ou outra, não. Costuma se atrasar nos seus compromissos. Às vezes, opa, já deu para identificar muito rápido. Que legal que você está muito bem. Pode baixar a mão. Pastor, eu não levantei minha mão porque eu acho que eu não costumo me atrasar. Opa, vamos ver se você está se sabotando. Se é dentro da sua casa e a sua família fala com você, poxa vida, você atrasou de novo. Se o seu marido fala com você, meu amor, não tem como você se arrumar mais cedo. Ou se a sua esposa fala com seu marido, com seu esposo assim, não tem como você levantar do sofá um pouquinho antes para você ir se adiantar para a gente sair no horário, porque você fica aí, ó, procrastinando, tal, e a gente acaba se atrasando. Então essa é uma perguntinha básica. Quem aqui costuma se atrasar nos seus compromissos? Quem aqui já disse aquela frase? Só um minutinho, só um pouquinho, já estou quase terminando. E atrasou. Pode baixar a mão. Quem aqui se sente, sabe, bem desconfortável, para não dizer furioso, quando o outro se atrasa? Gente, vocês são corajosos, hein? Baixa a mão, baixa. Sabe o que é interessante? E é sobre isso que a gente tem que abordar. Existe um processo acontecendo dentro das nossas estruturas. Para o que se atrasa, a gente vai trabalhar na luz da palavra sobre algumas questões que são fundamentais para que você possa conseguir lidar com isso de uma maneira mais leve. E para o que é compromissado, você também precisa aprender à luz da palavra como lidar com essas debilidades ou, quem sabe, dificuldades que o outro encontra para com o horário, sem que você adoeça e, pior ainda, sem que você adoeça ainda mais o outro. Porque isso também é uma verdade. Não saber lidar com o atraso dos outros, não saber lidar com a espera, muitas vezes gera problemas emocionais. E o que nós precisamos observar é que a Bíblia vai nos dizer assim. O apóstolo Paulo, quando ele escreve à igreja de Éfeso, essa é uma carta escrita para uma igreja tratando sobre assuntos fundamentais no que diz respeito ao tempo. Efésios capítulo 5, versículo 15 ao 16, ele vai dizer assim, ó: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Que não seja como insensatos, mas como sábios. Aproveite ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Em umas versões é procurando remir o tempo. Remir o tempo é você administrá-lo de tal maneira em que você pode aproveitar aquilo que está disponível para você, é valioso, e se você não souber usar, ele vai ser gasto com você, usando ou não. Escuta uma coisa, existe uma coisa nesse mundo que todos nós temos em comum. Não importa quão rico você é, ou quão distante dos recursos você esteja. Não importa a sua idade cronológica, não importa a fase que você está vivendo na sua vida, não importa o que você faz, se você é um diretor, se você é um gestor, se você é um funcionário, não importa em qual universo de ação, de atividade, em que ambiente, se você é o pai, se você é o filho, se você é o marido, se você é a esposa, não importa, existe uma coisa que Deus deu a todos nós com o mesmo quantitativo, o mesmo valor, e é comum a todos, que se chama tempo. Eu não tenho mais tempo que você. Entenda, nesse exato momento, enquanto o meu relógio está marcando 9 horas, 50 minutos, aí 10, 11, 12, 8 horas, 50 minutos. O seu marca 8, né? O meu também está marcando 8. Obrigado.
8 horas, 50 minutos, agora 20 segundos, 21, 22, 23, está passando para você. Entenda que o tempo ele não para enquanto a gente decide o que vai ou não fazer. Nós temos que aprender a remir, administrar, organizar. Quando nós entendemos esse ensinamento bíblico, você vai ter melhores resultados, você vai ter saúde mental. Sabe, você vai viver longe e livre do estresse. Você vai assumir compromissos observando essa importância. Você não pode ser louco. Você tem um negócio, alguém está te contratando o seu serviço. É um trabalho que você gasta 72 horas para poder fazer. E aí o sujeito fecha com você o negócio, e aí dá para fechar, você me entrega quando? Entrega depois da manhã. Você comprometeu todo um processo, fazendo uma loucura. Não agiu com prudência. Primeiro você precisa entender o que é importante para o outro. Você me entrega quando? Seja inteligente. Você precisa disso para quando? Aí a pessoa fala, para a semana que vem. Não, beleza, consigo te entregar. Vamos fazer o seguinte, olha. Hoje é domingo, eu posso te entregar até quinta-feira? Gestão de tempo, ganhei prazo, vou me organizar e vou fazer o processo acontecer. Não, até quinta-feira está bom para mim. Agora, qual é o problema do ciclo? É a procrastinação. Você pede mais tempo e deixa para fazer com menos tempo, e aí você não entrega com qualidade, você se estressa, bagunça toda a rotina. Eu e você, nós precisamos ter, sabe, essa ciência dessa palavra, ter o cuidado com a maneira em que nós vivemos. Quantas vezes, talvez você possa, na sua vida, estar andando no trânsito, incomodado, porque o cara que está na frente está devagar. O problema não está nele, o problema está no seu atraso. Se você tivesse saído antes, você também estaria andando. Quando você anda na velocidade da via, quando você anda com consciência, você economiza combustível, você não coloca a sua família em risco, você vai chegar no tempo marcado. Se o seu carro furar um pneu, se tiver algum problema, não vai atrapalhar. A maioria das pessoas não estão acostumadas a contar com o imprevisto. Eu e você, nós temos que nos organizar para chegar antes do tempo. Posso dar um exemplo para vocês? Que horas começa a nossa BD? E o nosso culto de celebração? Se você não entra pela porta principal e você entra pela lateral, você não tem compromisso com o horário. Porque depois que acaba o período de louvor, a gente fecha essa porta. Se você só está entrando pelos fundos, você desprezou o trabalho dos voluntários que iam falar com você. Bem-vindo ao seu lugar, bom dia, boa noite, que bom ter você aqui, que alegria. As pessoas prepararam todo um ambiente para já começar a conectar você com uma experiência com Deus. Mas aí você despreza tudo isso e passa pelos fundos. Aí não recebe uma palavra de boas-vindas, não consegue ver o quanto você é precioso, o quanto nós fizemos um trabalho para cuidar de você, para dizer você está lindo, você está linda, como é bom ter você aqui. Uau, que família abençoada! Que maravilha! Isso é uma expressão de amor que gera coisas positivas para que você possa entrar nessa porta cheia de alegria. Talvez você vai ser o primeiro momento em que você vai ouvir nesse dia alguém dizer, bom dia, você está lindo, porque você tem um desafio pela frente ao longo do dia. Mas você desprezou essa oportunidade, você desprezou as pessoas que estavam ali, você não deu importância para isso. E aí você entra pelos fundos. Aí tem toda a estrutura. Porque é um culto a Deus. O período de louvor é um período de adoração. E aí você não está presente para adorá-lo. E através da adoração, não sei se já aconteceu com você, mas comigo acontece. O Espírito Santo de Deus, ele prescruta o mais profundo do nosso ser. Quantas vezes nós nos derramamos em lágrimas aí, sentindo a presença de Deus, sendo visitado por Ele, sendo renovado por Ele, sendo cheio daquilo que Ele quer fazer na nossa vida. Um louvor que canta ânimo, um louvor que canta esperança, um louvor que te impulsiona, um louvor que te atrai para a presença de Deus e que fala com você, Deus está contigo, Ele vai na frente, abrindo caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, Ele abre a porta para ninguém vai fechar. Imagina, aí você entrou aqui todo, será que vai dar certo? Vai dar certo, porque Deus está na frente. Vai dar certo, porque Ele vai abrir o caminho. Aí você está ali. Aí você vai sair como nesse lugar? Marchando nessa direção. Porque você acredita nisso.
Às vezes você está aí passando por uma situação. E aí de repente alguém daqui pega o microfone e diz: creio que tu és a minha cura. Eu creio que tu me sustenta. Imagina. Eu creio que nada é impossível para ti. Aí você está aí com uma palavra que diz o contrário, mas no meio do louvor as cadeias estão sendo quebradas. O seu emocional está sendo estruturado. Mas você... Qual a diferença, pastor? Eu entrar, chegar atrasado, não chegar? Depois eu vou comer a pizza com os irmãos quando acabar o culto. São detalhes. Tome cuidado com a maneira que vocês vivem. Não sejam insensatos. Se você está vindo a esse lugar, se permita viver com intensidade aquilo que Deus tem para você. Se organize, se programe. Sabe? Isso é importante. Agora, se não aprendermos a remir o nosso tempo, as coisas preciosas, valiosas, talvez vão ser deixadas de lado. E podem causar danos que a gente não consegue reparar. Esse processo que a Bíblia vai nos ensinar, ele envolve o todo. Quando nos atrasamos constantemente, agora eu quero trazer base para você. Quando nos atrasamos constantemente, desenvolvemos ciclos que afetam o nosso comportamento. O atraso constante vai provocar o desenvolvimento de um ciclo. Desenvolvimento tem a ver com uma mudança, tem a ver com progresso, tem a ver com crescimento. Não sei se você consegue entender. Até as coisas ruins, elas se evoluem para ficar pior ainda. E um mau hábito, quando você desenvolve esse mau hábito, ele fica fortalecido. Ele cria resistências. Ele vai impedir você, no futuro, de lidar com ele de maneira mais branda. Por quê? Porque você foi provocando, construindo, realizando isso, e ele se desenvolveu, tornando algo que está ficando maior que você. Ao ponto de você não conseguir lidar com isso mais. Neurologicamente, o hábito de se atrasar é construído quando deixamos tarefas para depois, ou superestimamos o nosso tempo disponível, ainda que seja de maneira inconsciente. Isso afeta as áreas do cérebro relacionadas ao planejamento, o controle do tempo, como o córtex pré-frontal. Pode criar um ciclo de procrastinação. Você começa a perder, olha só, o córtex pré-frontal é que vai fazer a análise, é a parte da nossa estrutura mental e psíquica que decide entre o certo e o errado. Você vai afetar essa área, e para você, o senso de juízo, que está errado eu me atrasar porque eu tinha um compromisso com o outro, que está errado eu fazer o outro esperar, que está errado eu falar que vou e não vou, que está errado eu fazer dessa maneira, ele é corrompido e você não faz mais uma gestão disso. E você acha que o problema está no outro. Ah, mas você é estressado, você é estressada, tudo para você tem que ser no horário, tudo para você tem que ser desse jeito. Relaxa. Uai, mas Jesus Cristo tem um compromisso. O que está abalado é a sua estrutura e você não percebeu, porque você deixou de desenvolver um hábito que criou uma nova rota e que bloqueou a sua capacidade de entender que o horário marcado é importante. Não fica triste comigo. Porque de repente você pode estar pensando assim: meu Deus, o pastor veio hoje para me atacar. Não, eu vim aqui para te desenvolver, para você ser a melhor pessoa que você pode. Quando deixamos as coisas para depois ou achamos que temos mais tempo do que realmente temos, estamos treinando a nossa mente a conviver com o atraso. Um exemplo claro disso é quando pensamos que dá tempo de fazer mais uma tarefa para sair antes do compromisso ou para o culto, mas de repente percebemos que estamos atrasados. Você pode pensar o seguinte: qual é a parte do processo que te atrasa? Gente, eu estou atrasado, eu tenho que comer um pão, mas eu ainda tenho que me arrumar. O que você acha que deve vir primeiro? Se arrumar. Você se arruma, e se der tempo você come o pão, porque você se perdeu no processo.
Porque quando você faz isso com a sua fisiologia, com o seu organismo, você não está punindo o outro, você está se autopunindo e você não está deixando que aquele desenvolvimento para o mal cresça. Ah, pastor, mas eu vou sair sem comer? Não, eu quero que você saia, eu quero que você coma antes de sair. Mas o que você fez antes, qual é a cascata? É porque isso é um hábito angular que vai desencadeando o outro, que vai desencadeando o outro, que vai desencadeando o outro. Qual era o momento que você tinha que ter salvado o seu pão? Porque ou você compromete o seu pão, ou você salva ele. Você pode ter ficado no celular, você pode estar assistindo uma série, pode estar assistindo um filme. Não, só mais 5 minutos. Não, falta 15 minutos para acabar esse episódio. Na hora que acabar esse episódio, eu paro que eu vou pegar o outro do começo. Aqueles 15 minutos, sacrificou seu pão. E aí você vai sem pão. Porque aí você sai de casa falando bem assim, viu? Se eu tivesse parado os 15 minutos antes, eu tinha comido meu pão, eu tinha saído com... É assim que a gente faz, eu não estou querendo punir você. É eu que tenho que ter a consciência de como eu vou me punir para que esse comportamento ruim não desenvolva. Você tem noção de quantas coisas você vai ter que lidar com elas se você ainda é um jovem, se você ainda é um adolescente? E se você é um adulto, talvez você pode pensar agora nas oportunidades da sua vida que talvez não chegaram. Trabalhou numa empresa há tantos anos, viu pessoas serem promovidas, viram pessoas a evoluírem, e por que não foi você? Talvez porque os outros eram compromissados, talvez porque os outros eram dedicados, talvez porque os outros se esmeraram um pouco mais, talvez porque os outros, ao invés de se envolver com coisas que distraíam a mente deles, eles se envolviam com coisa que melhorava a sua performance, sua consciência, o seu planejamento para poder desenvolver. Então você precisa perceber isso. Quantas oportunidades você deve ter perdido na vida por causa de um horário, por causa de um atraso. E você que é jovem, que é adolescente, entenda, a empresa, ela tem se você tem um mau comportamento com horário, você não é reconhecido, você pode ser até demitido. Você nem permanece na empresa. A geração de hoje, escuta o que eu estou te falando, a geração de hoje é o seguinte, é 8 horas que chega, ela chega 8h05, 8h10, 8h15, é 17 horas que sai, 15 para as 16h45 ela já fecha o computador e está na porta esperando das 17 para sair. Querido, isso é uma vergonha. É porque e para fazer o quê? Para fazer nada. Seja produtivo, se organiza. E aí nós vamos perceber o que é que esse comportamento afeta relacionamentos e compromissos importantes da nossa vida, tanto pessoais quanto espirituais. Devemos cuidar para que ele não se torne parte de algo que não venhamos conseguir mudar a respeito da nossa imagem e o nosso testemunho enquanto cristão. Você é um cristão. Aí a empresa que você trabalha fala assim, esse cara dá um péssimo exemplo, um péssimo testemunho. Não tem compromisso. Sabe, não tem reverência. Não consegue honrar a liderança, não consegue honrar as normas da empresa. Vai honrar a Deus? Um filho que não honra o marido, um filho que não honra o pai, a mãe, uma esposa que não honra o marido que não honra a esposa, querido, não vai honrar a Deus. A Bíblia vai dizer assim, como eu posso amar a Deus a quem eu não vejo, se eu não consigo amar o meu irmão a quem eu estou vendo? Se eu não consigo honrar, amar, respeitar o meu irmão que eu estou vendo, que convive comigo, que eu tenho condição de ver as dores, as angústias, as aflições, a necessidade dele, como que eu vou amar a Deus? A quem eu não vejo? Então são princípios que nós precisamos tomar cuidado. O culto a Deus requer reverência. O culto é um momento sagrado. O culto é um momento de entrega, de dedicação a Deus. Eclesiastes capítulo 5, versículo 1 fala assim, olha, quando você for ao templo de Deus, seja reverente. Quem se aproxima para ouvir é melhor do que os tolos que oferecem sacrifício sem saber que estão fazendo mal. Meu Deus! Às vezes estamos fazendo sacrifícios e não temos noção de que nós estamos aqui para o que? Ouvir Deus falar conosco. Queridos, Deus fala conosco nos dias de hoje, como está falando com você nessa manhã, a sua alma, o seu espírito, a sua consciência, o seu intelecto, por meio da sua palavra, através desse canal, dizendo, filho, filha, você pode ser melhor do que isso. Às vezes a pessoa vem para a igreja, e aí está
Não venha, queridos, eu já falei isso muito, pastor, senhor, não, eu sou louco mesmo. Não venha, se for para você ficar nos corredores conversando fiado, não venha, você está perdendo tempo. Fica em casa ou vai fazer o que você quer. Porque se você não ouvir a palavra, a fé vem pelo ouvir. Ouvir o quê? Ouvir o quê? A palavra. Se você não ouvir a palavra de Deus, você não vai desenvolver a sua fé para ter ações práticas acerca do que a Bíblia diz, do que você crê e do que vai acontecer. A Bíblia diz, você crê e acontece. A Bíblia é poderosa. Então a fé vem pelo ouvir da palavra. Aí você acha que é o tempo de ficar no convívio social com o irmão nos corredores. Querido, em nome de Jesus, fala com seu irmão. Ô irmão, na boa, vamos para o culto, cara. Ô irmã, ficar aqui no corredor, ficar aqui conversando fiado no banheiro, ficar aqui sem... Não, vamos para o culto. Está acontecendo um culto a Deus ali dentro. Deus está ministrando a palavra através do pastor, através do ministro. Deus está ministrando as nossas vidas através do louvor. Aí a pessoa não tem essa noção. Ouvir, olha, quando você for ao templo de Deus, seja reverente. Quem se aproxima para ouvir é melhor do que os tolos que oferecem sacrifício sem saber que estão fazendo mal. Ouça a palavra de Deus. Ouça o que está reverberando, ecoando neste lugar, através dos lábios dos levitas, através do irmão do seu lado. Que quando a igreja começa a orar, você ouve ali o irmão adorando a Deus. Meu Deus, eu te adoro, meu Senhor. E você está ouvindo isso, você fala, meu Deus, eu também te adoro, Deus. É assim que você faz. Ou Senhor, me ensina a te adorar. Eu quero sentir isso que esse irmão está sentindo. Não é inveja não, irmãos. É um desejo na alma de se conectar com Deus. Porque pode ter certeza, esse negócio de inveja santa não existe. Inveja é inveja. Entendeu? Eu procuro ensinar às vezes a gente fala com muito carinho, porque isso é um vício verbal. Eu tenho orgulho de você. Não tenho orgulho, porque orgulho não é saudável. Tenha admiração. Eu tenho admiração por você. Eu admiro a sua conduta. Admirar é prestar atenção, é reconhecer, observar as virtudes, contemplar as virtudes, valorizar as virtudes. Não precisa ter orgulho. Mas eu sou um bom pai, eu me orgulho de ter esse filho. Você não tem orgulho do filho, você tem orgulho. Quando você tem orgulho do filho, você está enaltecendo mais você do que seu filho. Você está dizendo, olha o que é eu falar assim, eu tenho orgulho do meu filho. Sabe o que eu estou dizendo? Você é uma peça que faz com que eu seja exaltado. É isso que quer dizer ter orgulho do outro. Eu tenho orgulho do meu filho, ou seja, o meu filho é a peça que faz com que eu me exalte. É tão bom que eu me exalto, eu me sinto realizado. Agora, quando eu admiro meu filho, não é sobre mim, é sobre o apreço que eu tenho sobre ele. Eu admiro meu pastor, admiro meu marido, admiro minha esposa, admiro meus filhos. Entende? Eu tenho orgulho de ter o marido que eu tenho. Você está dizendo o seguinte, meu marido é muito bom. E é essa peça que me faz ser melhor do que ele e do que todo o restante. Porque o orgulho tem a ver com isso. Eu me sinto melhor do que como se eu não tivesse você. Tem a ver comigo, não com o outro. Nós temos que observar esses detalhes. Chegar atrasado ou desatento demonstra falta de respeito a Deus. Isso reflete que a nossa postura de adoração, no culto não estamos diante do Criador. Demonstra que estamos diante de outras pessoas ou distrações. Porque não nos importamos com o compromisso de estar ali. Quando nós de fato reconhecemos isso, nós vamos ressaltar a importância do compromisso com os horários e o reflexo que isso traz para as prioridades. A pontualidade reflete o nosso comprometimento com o que valorizamos. Quando algo é importante para nós, organizamos as nossas vidas para estar ali no momento certo. Lucas 16:10 diz assim: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Atrasos constantes podem indicar que não estamos valorizando o que deveria ser uma prioridade. Se não conseguimos honrar os nossos compromissos em família, marido, esposa, filho, teremos dificuldade de ser pontuais em outras áreas da nossa vida, tais como trabalho e igreja. Você quer ver uma coisa? Agora, por favor, você não me levante a sua mão.
E se aconteceu com você, filho, aprenda a perdoar o seu pai, que nessa manhã ele vai se tornar uma pessoa diferente. O seu filho tinha uma apresentação na escola, ou o seu filho tinha algo que foi programado na comunidade para você ir lá presenciar, e você chegou atrasado. Entende? Não é sobre as 19 horas que a escola marcou. É sobre você estar lá antes das 19, para caso o seu filho entre na estrutura montada, porque ele entra assim, ó. E aí você acena para ele, criança, ele quer ver você. É a honra que você dá a ele pela dedicação, pela entrega, pelo desenvolvimento. É você dizer, o papai vem aqui para te apreciar. Quantas vezes nós fazemos o quê? Preste muita atenção. A minha esposa vai porque eu vou trabalhar. Isso é besteira, eu vou trabalhar. Vai você, mulher, que eu vou trabalhar. Vai você, marido, que eu vou trabalhar. Aí você não faz parte dessa história, desse desenvolvimento dessa criança. E talvez um dia você vai ser obrigado a pedir uma licença para, quem sabe, visitar uma cadeia. Sabe? Para poder, quem sabe, cuidar de alguma área emocional dele, levando em médico, psiquiatra, psicólogo, porque as emoções dele foram todas afetadas e você não foi um pai ou uma mãe presente. Aprenda a priorizar, seja fiel no pouco. Se a gente não consegue amar a dádiva que o Senhor nos deu como herança enquanto estamos em vida, como vamos adorar o Criador? Como vamos reverenciar o Criador quando Ele fala, isso aqui eu dei para você, isso é um presente que eu te dou, seu filho é uma dádiva, é uma bênção. O seu marido, a sua esposa, eles são uma bênção. Se você não valorizar isso, e trouxer Deus para dentro desse relacionamento, o que vai sobrar da sua família? O impacto da pontualidade em todas as áreas da vida. Cumprir horários beneficia não apenas a nossa vida espiritual, mas também a nossa vida familiar e profissional. Pessoas pontuais são vistas como responsáveis e confiáveis. Em Efésios 5, como eu li esse texto de 15 ao 16, mas eu quero terminar lendo 17 aqui. Efésios 5, 17 agora. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. O texto começa falando, tenham cuidado com a maneira que vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios. Aproveita o máximo das oportunidades, porque os dias são maus. E não sejam insensatos, versículo 17, Efésios 5, 17. Não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Será que Deus quer mesmo que você seja uma pessoa acelerada, correndo o tempo inteiro contra o tempo, para tentar chegar no lugar onde você não precisava gerar isso tudo? Correndo risco, chateando as pessoas, aborrecendo os outros. Como lidar com essas coisas? Quais são os pontos importantes? 3 dicas básicas. Organize a sua rotina. Gente, tem uns negócios tão fáceis. Eu vou falar para vocês, se você falar assim, é toque. Não, eu posso até mudar a regra. Mas eu pego o meu guarda-roupa e eu organizo ele ali assim. Como eu abro o meu guarda-roupa, o que eu faço? Eu vou usar essa camisa que está aqui na ponta. Usa essa camisa, botei para lavar. Quando a roupa é lavada e ela vai voltar para o guarda-roupa, sabe onde é que eu coloco ela? Se eu organiza por cores, nada. Eu pego ela aqui e boto aqui no final. Tum. Porque na medida que isso aqui vai andando, ela vai chegando. Um dia ela vai chegar aqui de novo, eu pego e uso. Eu já não tenho que tomar a decisão de qual é a camisa que eu vou tomar. Eu abro o guarda-roupa, qual é a primeira que está à direita? Pego ela, vou usar essa. Ah, pastor, mas aí tem que ver o look, que eu não sei o que lá. Como que você faz o seu look? Aí a Aline Brito que é especialista nisso. Eu acredito que se está no seu guarda-roupa é algo que você gosta, é algo que você admira, é algo que você aprecia. Se é algo casual, se é algo do dia a dia, se é algo comum, você vai pegar ali, é tranquilo. Pegou a blusa, você já sabe se vai a calça jeans, se vai uma calça social, você sabe se vai uma saia, se vai um shortinho, se vai uma bermuda. Não sei, você tem as gavetas para você se organizar. Mas quanto menos decisão você tomar, é melhor, gente. Quantas decisões uma mulher toma? Eu levo vermelho, eu levo amarelo, eu levo a calça, eu não sei o que lá. Eu fico, é tanta decisão, e o tempo, ó. Então seja prático, vai na academia amanhã, você já sabe qual é a roupa da academia. Separa o tênis, bota a meia dentro do tênis, deixa lá no lugar onde você vai calçar, pega a camisa, deixa lá, pega a bermuda, deixa e vai dormir amanhã. Quando você acordar, você tem que fazer o quê? Só vestir a roupa e sair. Mas não, acorda e vai caçar agora, e abre gaveta, abre porta, aí seu marido ou sua mulher está dormindo, seu filho está dormindo, e você resolve, deixa separado, adianta a sua rotina. Organiza. Vai para o culto, vai sentar um pouquinho, separa a roupa, passa, deixa ela organizada. Pronto, a roupa está passada. Mas eu não vou vestir agora, quando você for vestir está pronta. Aí toma banho, sai desesperado, liga o ferro, passa para mim, faz não sei o quê. Aí aquela confusão, porque falta de organização no processo. Eu não tenho dificuldade com isso não, às vezes eu passo a roupa, levo lá em cima e entrego. Daqui a pouco eu desço, aí vem outra. Passa essa agora que eu mudei. Mas está tudo bem.
Eu tenho prazer em servir a minha esposa. Dê prioridade a Deus. Reconheça que o culto é um momento de encontro com o Senhor e que ele deve ser prioridade. O seu tempo, o seu time favorito está jogando. Desculpe o que eu vou te dizer. Torcer não vai mudar o resultado. Olha que loucura, a gente fica na frente da TV, vai Botafogo, né? Outro dia, não sei quem ficou em casa para poder ver o Botafogo, era melhor ter vindo para a igreja, que o Flamengo acabou com o Botafogo e foi ruim pra caramba. E depois foi o contrário, né? Foi o contrário, né? Ficou em casa para ver e o Botafogo deu um pau no Flamengo, não foi isso? É Corinthians, é Santos, é Vasco, não importa, o que vai mudar você gritar na frente da TV, meu irmão? Agora aqui, quando você grita, ele te ouve. Eu te adoro, Senhor, eu te adoro. Não tem problema nenhum você torcer, não. Você torce, só que você tem que organizar a sua vida. Está na hora de eu começar a me arrumar. Deixa o jogo rolando lá e vai se arrumando, vai se arrumando, vai se arrumando, vai se arrumando. Deu a hora, desliga a televisão. Porque aquilo ali é um entretenimento. Às vezes a gente não observa isso. São muitas coisas que a gente tem que fazer. Disciplina é ser pontual. Coloque lembrete, evite distração antes de sair para o culto. Faça disso um hábito na sua vida. E que o Senhor nos ajude a vencermos essas questões. Eu vou fazer, sabe o que com vocês? Vou dar um presente para vocês. Eu vou parar aqui e domingo que vem eu vou continuar falando sobre essa. Porque tem umas coisinhas agora aqui práticas e importantes para vocês, para nós aprendermos e desenvolvermos. Tá fechado? Então, domingo que vem, que hora nós vamos estar aqui? Ah, gostei, ó. Aí, olha só, domingo que hora nós vamos estar aqui? Aí os atrasados, 8 horas. Aí os outros, 7h50, 7h15. Se você chegar no horário, já é um grande êxito. Queridos, comece devagar. Você que está chegando 8h20, se você chegar 8 horas, já vai ser uma conquista. Aí depois a gente vai desenvolver esse benefício, essa boa prática de quem sabe chegar um pouquinho mais cedo. Mas se você que chega 8h20, que chega 8h30, só pensa lá em Jesus falando. Você pode entrar pela porta principal ou você ser um salteador e entrar pelos fundos. Entra pela porta principal, vai fazer diferença na sua vida. Amém? Se coloque de pé, gratidão pela sua vida. Vocês são uma bênção, queridos. Eu amo vocês.